O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes, boa tarde, a paz e a graça de Jesus estejam aí com vocês, todos sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos juntos aqui, quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e olha, nossa jornada bíblica vai de vento em popa, hein? Nós já estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, então você já pode ir abrindo logo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, não é? Foi onde nós paramos no nosso último programa. Nós fomos até o versículo 7. Então vamos continuar aqui a partir do versículo 8. Então você já pode aí abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 8, né? Até o versículo 7, o que a gente viu foi justamente o apóstolo Paulo, né? Fazendo aí, continuando a sua viagem missionária, não é? Fazendo aí, pregando a palavra de Deus na cidade de Icônio, não é? E a gente conseguiu aqui ver que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, não é, que andavam juntos ali, eles primeiro procuraram a sinagoga judaica, né, onde os judeus aprendiam a palavra, e depois eles foram para os gentios. E aí houve uma confusão nessa cidade, porque ficou a cidade dividida, não é? O pessoal que praticava o judaísmo não aceitava Jesus como Messias, e logo se levantou contra Paulo e Barnabé, e ficou aquela briga, cidade dividida, brigando e tudo mais. Então isso acabou levando o apóstolo Paulo e Barnabé então a saírem dessa cidade, porque os judeus estavam se juntando ali com as autoridades para poderem apedrejar o apóstolo Paulo junto com Barnabé, não é? Então assim é fantástico o que aconteceu aqui. Nós vamos ver agora no versículo 8 que aí Paulo e Barnabé vão para outra cidade, a cidade de Listra. Então vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Diz assim a Bíblia. No versículo 8, então diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então, imagine, estava lá nessa cidade, né, um homem aleijado que era paralítico desde que nasceu. Então, nunca experimentou andar na sua vida, né, desde criancinha, desde que nasceu. Aí no verso 9 diz: Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz. Então olha o que Paulo disse a esse homem: Apruma-te direito sobre os pés. Quer dizer, levanta-te, né? Se equilibra direito sobre os seus pés. E aí diz a Bíblia: ele saltou e andava. Olha só que bacana esse milagre, né? Chama atenção aqui o fato do apóstolo Paulo ter olhado para esse homem e a Bíblia cita isso, né? Que o apóstolo Paulo viu que esse homem possuía fé para ser curado. Esse é um ponto importante de qualquer milagre feito em nome de Jesus, não é? É necessário que a pessoa
manifeste a Deus uma fé sobrenatural. Não só quem vai fazer a oração para curar em nome de Jesus, mas principalmente aquele que vai receber essa oração, né? Se essa pessoa realmente crê em nome de Jesus, no que diz a palavra de Deus, que a cura é sim uma possibilidade, que Jesus tem sim uma intenção de curar e que só não vai liberar essa cura. Vamos lembrar que o nosso Deus é soberano, nós somos servos e Ele é Senhor, então pode ser que naquele momento não seja o momento de Jesus liberar aquela cura. Então pode acontecer, mas cabe a gente crer e orar, né? Cabe ao nosso Senhor Todo-Poderoso, Soberano, decidir se aquele é o momento, né, de acontecer aquela cura. Nesse caso, aconteceu. E aí o que isso causou de impacto, né? No verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Olha só. Olha, queridos, a idolatria, viu? Olha a idolatria. Olha o que eles chamavam Barnabé. Barnabé era o companheiro de Paulo, né, que andava junto, pregando, companheiro de pregação. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então veja que o ser humano, ele tem uma queda natural, né, uma mania natural, uma característica natural de todo milagre que acontece querer atribuir ao ser humano, né? É assim que as pessoas pensam quando acontece um milagre, diz que foi fulaninho ou fulaninha que fez, né? Foi Terezinha que fez, foi Ambrósio que fez, foi Galvão que fez, né? Mas na verdade aqui a gente vê claramente que foi o apóstolo Paulo em nome de Jesus, né? E o ser humano, ele acaba dirigindo a glória e a adoração para o alvo errado, né? Aqui era para o pessoal estar adorando o Deus que veio em forma de homem. Quem foi? Jesus Cristo, né? E não Barnabé e Paulo. Então veja o que aconteceu com essa confusão. No verso 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade. Então, essa cidade na Licaônia era uma cidade que possuía um templo dedicado a esse deus pagão, a Júpiter, né? Então o sacerdote, disseram que ele é Júpiter, o sacerdote de Júpiter foi logo lá. Então vamos ver o que aconteceu. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas. Grinalda é aquele tecido, né, que a noiva usa, né? Véu e grinalda, né? Então, trazendo junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então veja que coisa. O povo já estava achando que Barnabé era Júpiter e que Paulo era Mercúrio, e o sacerdote de Júpiter se apressou a já fazer um sacrifício junto com o povo, né, em homenagem a esses deuses. Veja então o que aconteceu no verso 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Olha, queridos, clamando gritando, né, em voz alta. Olha o que eles clamaram: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria.
Olha só. Então o apóstolo Paulo e Barnabé, primeiro, uma coisa que me chama a atenção, queridos ouvintes, eles rasgaram as suas vestes. Então, veja que efeito, que agonia eles ficaram, né, ao verem que aquele povo estava adorando eles em vez de adorar a Deus. Então rasgaram suas vestes. Então veja como é nocivo, né, quando a gente adora a criatura no lugar do Criador, né? Como isso incomoda. Foi o que aconteceu. E aí eles clamaram: olha, queridos senhores desta cidade, somos homens, rapaz, igual a vocês. Nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. E nós estamos anunciando para vocês o Evangelho, é a boa notícia, a boa nova, para que vocês justamente se convertam dessas coisas que vocês fazem, de ficar adorando Júpiter, adorando Mercúrio, de ficar sacrificando a deuses pagãos, para que vocês se convertam ao verdadeiro Deus, ao Deus vivo, ao Deus que criou o céu, criou a terra, criou o mar, e criou tudo o que neles há. Então, viram só que coisa, né? E aqui Paulo ainda diz no verso 16, né? A gente está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no verso 16, Paulo diz: olha, ele permitiu, esse nosso Deus permitiu que cada um andasse nos seus próprios caminhos. Quer dizer, o livre-arbítrio, né? Aqui está uma declaração de livre-arbítrio, né? Deus permitiu que cada povo escolhesse o seu caminho. Só que Paulo diz: olha, mas o nosso Deus não ficou sem testemunho. Ou seja, o nosso Deus, ele mostra que ele é Deus, você olhando para tudo que há na terra, o céu, a chuva, as estações do ano, as flores, os frutos, tudo que o ser humano precisa para viver, não é? Os animaizinhos para comer, não é? O boizinho, o frango, né? A galinha para você comer a carne. Tudo isso Deus nos dá com fartura, não é? Quando não há fartura é porque o ser humano estragou, não é? O ser humano não soube gerenciar, não soube cuidar, não é, daquilo que Deus disse. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo para eles: olha, não vão adorar a gente não, não vão adorar a gente não. Adorem a esse Deus vivo que nós estamos apresentando a vocês. Então veja como é. Hoje acontece parecido, né? Há alguns lugares onde as pessoas chegam e vem alguém impondo as mãos sobre uma pessoa, não é? Seja curado em nome de Jesus, a pessoa fica curada. E aí muitas pessoas pensam que é aquela pessoa que tem esse poder e começam a adorar aquela pessoa, como se a pessoa fosse realmente, tivesse um poder que nascesse da própria pessoa. Mas não, queridos, de jeito nenhum. O nosso Deus é que derrama o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus é quem faz o milagre. A gente apenas declara essa autoridade como Jesus mandou fazer, não é? A gente já leu no Evangelho de Marcos, vocês se lembram, que Jesus mandou fazer isso, né? Jesus disse: ó, estes sinais acompanharão aqueles que crerem. E aí Jesus diz: em meu nome vão expulsar demônios, em meu nome vão impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então, os apóstolos estavam fazendo isso, né? Então veja que eles rasgaram suas vestes, eles ficaram muito tristes de que um milagre realizado pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder de Deus, tivesse sendo atribuído a eles como homens, como se eles fossem deuses. Então o que diz aqui no verso 18? Continuando: dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então veja que mesmo Paulo e Barnabé explicando a multidão, ainda foi difícil impedir que essa multidão oferecesse a eles sacrifícios como se eles fossem deuses, não é? Então veja que é difícil até para o ser humano, muitas vezes, convencer um outro ser humano de que aquele feito, aquele milagre que foi realizado, não é um milagre feito pela pessoa, mas é o poder de Deus, né?
Bem, e aí o que aconteceu? Veja aí no verso 19. Veja que o negócio vai começar a esquentar aqui. Aí diz assim, na Bíblia. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, cidades onde os judeus já estavam perseguindo os apóstolos, os cristãos. E instigando as multidões, instigando quer dizer provocando, né? E instigando e provocando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Repare só o que aconteceu aqui. Veja que Paulo tinha acabado de ser usado por Jesus para operar esse milagre naquele paralítico, né, desde criança. Disseram então, você é Deus, você é Mercúrio, e Barnabé é Júpiter. Queriam oferecer sacrifícios a eles, e disseram que não eram Deus, que era o Deus do céu todo-poderoso, tal, que tinha feito aquilo. E aí, com a chegada de judeus rebeldes de outras cidades, rapidamente começaram a apedrejar Paulo. Veja aí, querido ouvinte. Já pensou? A pessoa, há uns minutos atrás era Deus, daqui a pouco o pessoal já estava apedrejando essa pessoa. Veja o que esses apóstolos tiveram que passar para pregar o evangelho, né? Veja só. E aí apedrejaram Paulo. Veja que o apedrejamento era a sentença de morte, queridos. Os romanos, quando eles condenavam alguém à morte, já que naquela época era o Império Romano, né, quem dominava o mundo quase todo, então os romanos, quando condenavam alguém à morte, eles crucificavam a pessoa. Mas os judeus, quando condenavam alguém à morte, eles apedrejavam a pessoa. Então a pessoa ficava ali no muro e o pessoal começava a jogar pedra, mas não é pedrinha não, é pedra grande para machucar a cabeça, o corpo. Só parava quando a pessoa morria de tanta pancada, veja só. Então apedrejaram tanto Paulo até ele ficar desacordado, pensaram que ele tinha morrido. Então levaram ele para fora da cidade e jogaram o corpo dele fora da cidade. Veja só que horror. Então o que aconteceu aqui depois, no verso 20? Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, para outra cidade. Então aqui a Bíblia não deixa claro se realmente o apóstolo Paulo morreu naquelas pedradas e o poder de Deus ressuscitou ele, ou se simplesmente ele desmaiou e esteve quase morto, né? E o pessoal que o apedrejou pensou que ele estava morto. Me parece que essa é a interpretação mais aceitável, não é? Porque diz aqui que arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Quer dizer, dando por morto quer dizer pensando que ele estava morto, né? Mas ali os discípulos, né? Os alunos desses apóstolos aí abençoados, Paulo e Barnabé, rodearam ali Paulo e ele se levantou e entrou na cidade. E como ali já não tinha mais condição nessa cidade, ele partiu para outra que foi Derbe, não é? E aí veja o que aconteceu lá em Derbe, no verso 21. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, não é? E feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui dos ouvintes. Veja só o que é a pessoa estar descansando em Jesus e realmente confiante de que Jesus está à frente daquela viagem missionária, porque Paulo e Barnabé foram para outra cidade, para Derbe, ali pregaram, ali fizeram muitos discípulos, mas depois eles voltaram para Listra, onde eles tinham sido apedrejados, e voltaram para Icônio, onde eles tinham sido perseguidos e quase mortos, e voltaram para Antioquia. Para que eles fizeram isso? Porque
Se você pensar comigo, talvez se você pensar com o desejo humano, era o quê? Era eles irem só para frente, né? Seguirem indo em novas cidades. Por que eles iriam voltar para uma cidade que eles já tinham ido, onde eles tinham sido apedrejados? Paulo foi apedrejado até ser dado como morto, né? Então por que ele ia voltar nessa cidade? Correndo um risco grande. Mas sabe por que eles voltaram? Está explicado aqui no verso 22, quando eles dizem, eles voltaram fazendo o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos. Quer dizer, a alma, pessoal, é a mente, são os pensamentos, são os conhecimentos que você armazena na sua mente. Então eles voltaram para ensinar mais, para fortalecer o ensino, não é? Para afirmar aqueles discípulos. E diz aqui a Bíblia, exortando-os a permanecer firmes na fé, quer dizer, incentivando, olha, permaneçam firmes na fé, não deixem que perseguições abalem vocês. E aí eles dizem isso, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então eu quero chamar a atenção também desse pedacinho, onde Paulo e Barnabé explicavam a eles, perseguições vão vir, mas para você entrar no reino de Deus, você tem que passar por essas tribulações. Passar quer dizer, você tem que enfrentar e vencer em nome de Jesus. Então, hoje, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vive um ambiente propício ao Evangelho, né? Glória a Deus, nós temos liberdade de culto pela nossa Constituição Federativa do Brasil. Cada pessoa pode cultuar o que quiser, pode confessar o seu culto sem nenhum medo, não é, de ser preso ou de ser perseguido. Mas o que acontece é que quando você se coloca como um servo de Jesus e quando você começa a viver deixando Jesus governar sua vida, ou seja, você começa a viver obedecendo o que a Bíblia diz, é natural que as pessoas ao redor, que ainda não são governadas por Jesus, que cause nelas um impacto, uma estranheza. A pessoa se chateia porque você não toma cachaça, se chateia porque você não trai a sua esposa ou o seu marido. A pessoa se revolta porque você não diz palavrão. Chega a incomodar muitas pessoas. As pessoas chegam a falar, olha, você não diz nem palavrão, não é possível. Nem quando fica com raiva, né? Isso incomoda. Então, isso também é uma espécie de tribulação, né? Porque é como se a pessoa quisesse assim, eu quero ver esse crente, se ele não vai dizer um palavrão agora, deixa eu fazer uma boa com ele, né? Alguma coisa assim. Então faz parte, viu, gente? Essas tribulações, quando a gente vem para Jesus, não é flores só, não. Ah, que beleza, tudo flores e não vai haver perseguição mais, não vai haver mais. Vai haver sim. A diferença é como Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a diferença. O mundo que Jesus se refere aí é o sistema, né, corrupto, pornográfico, mentiroso, assassino que governa esse mundo, né? Então vai vir esse tipo de aflição, de tribulação, mas faça como Paulo e Barnabé, como eles estavam ensinando a igreja em Antioquia, em Icônio, em Listra, ensinando, olha, fiquem firmes, viu? Firmes na fé, porque essas tribulações são passageiras. E aí no versículo 23, Paulo continua, e promovendo-lhes, aliás, a Bíblia continua, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então tá aí, Paulo, nessas cidades, Paulo e Silas, eles elegiam presbíteros, né? Então, o que acontecia? Em cada cidade, cada igreja, né, de cada cidade que eles chegavam, eles então pediam aos irmãos que escolhessem presbíteros, né? O que é um presbítero? Vem da palavra grega presbútero, que quer dizer uma pessoa experiente, um ancião, não em idade, mas uma pessoa, também pode significar uma pessoa avançada em idade, mas nesse sentido é uma pessoa sábia, experiente na palavra de Deus.
uma vez que a gente sabe que existem muitas pessoas de idade avançada que ainda não têm nenhuma sabedoria, apesar da idade avançada. E tem outras pessoas jovens, mas que estão se dedicando a Deus, estão recebendo do Espírito Santo a direção e por isso têm a sabedoria de Deus. Então, veja que os irmãos ali escolheram quem seriam os presbíteros, e aí, uma vez escolhidos, através de uma eleição, o Paulo e o Barnabé oraram e encomendaram ao Senhor essas pessoas, né? E isso é fantástico, quer dizer, apresentaram a Deus essas pessoas escolhidas, que são as pessoas que iam ficar liderando a igreja, né? Cuidando da igreja. Observe que aqui o termo igreja, quando diz no verso 23, e promovendo-os em cada igreja, a palavra grega original é eclésia, que significa uma reunião de pessoas, não é um templo, né? Isso é interessante. A gente sempre fala isso aqui no programa, mas é sempre bom relembrar para as pessoas que estão assistindo, ouvindo agora, né? Que igreja significa reunião de pessoas. Até porque naquela época a igreja era perseguida, então não havia templos, né? Nem Jesus foi pregar em templos. Jesus pregava na rua, pregava no monte, né? Pregava nas casas. Tem várias passagens que a gente já leu nos evangelhos, que Jesus estava dentro de uma casa e a casa lotava de tal maneira que ninguém conseguia entrar, a ponto de mandarem um doente pelo telhado, né? Tiraram um pedaço do telhado e iam descendo numa corda ali a cama do doente. Então, veja que bonito, né? Essa era a igreja primitiva, né? Sem templos, sem ostentação, sem recursos sobrando, né? Era uma igreja que realmente o pessoal buscava apenas a presença, a adoração e seguir os ensinos de Jesus e compartilhar esses ensinos com quem mais quisesse seguir Jesus, né? Bonito. Então, depois de Paulo e Barnabé fazerem isso, estabelecerem ali os presbíteros eleitos pelo povo da igreja, o que aconteceu? Verso 24. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Foram para outra cidade, Panfilha, a região da Panfilha, né? Outra região. E, tendo anunciado a palavra em Perge, a cidade de Perge, desceram a Atalaia. Desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde eles tinham saído, né? Para essa viagem missionária, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então ali eles estão voltando para Antioquia. Você se lembra lá atrás, nos capítulos anteriores, que Paulo e Barnabé estavam junto com outros chamados na Bíblia de mestres, né, que ensinavam lá na cidade de Antioquia, quando o Espírito Santo disse: olha, me separe aí, Paulo e Barnabé, que eu tenho uma missão para eles, que era essa viagem missionária. Então, depois deles cumprirem, pregarem o Evangelho, né, em várias cidades, como a gente acabou de ler, voltaram, cumpriram a missão, né? Que nem aquele filme, Missão Dada é Missão Cumprida. E aí o que aconteceu quando eles chegaram? Versículo 27, Atos 14, 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. O que quer dizer isso? Como, além dos judeus, lembra que toda cidade que Paulo e Barnabé chegavam, primeiro eles iam pregar aos judeus na sinagoga, que é o povo eleito de Israel. Depois eles iam pregar aos gentios, que era o pessoal que não era judeu, não era descendente de Abraão, do povo de Israel, de sangue, né? Eram pessoas de outras nações. Mas eles iam, então, veja eles chegando, imagina essa cena, né? Paulo e Barnabé chegando de volta lá em Antioquia e contando para os irmãos: olha, irmão, teve um paralítico que foi curado, teve um outro lá que a gente mandou o mal embora e libertou o endemoniado, teve um outro e foi assim, e os gentios se converteram e receberam a palavra, tal. E deve ter sido uma festa, né? Os irmãos ouvindo esses relatos. E aí no verso 28 diz: e
permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ou seja, não pouco quer dizer muito, né? Então significa que eles voltaram à base deles, que era essa cidade de Antioquia, e ali eles permaneceram um bom tempo ensinando a palavra, né? Quem sabe escrevendo, no caso do apóstolo Paulo, algumas das cartas, né, que ele escreveu, que compõem o Novo Testamento. 13 livros dos 27 do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então ficaram aí em Antioquia. E aí? O que será que aconteceu depois, né? Chegaram em Antioquia e ficou tudo bem, acabou a história da igreja. O que vai acontecer agora? Vocês se lembram que eles iam de cidade em cidade e o pessoal que era judeu, que não aceitou Jesus como Messias prometido pelas escrituras dos judeus, que também são nossas, né? O Velho Testamento nosso é igualzinho às escrituras dos judeus. Como eles não aceitaram Jesus como Messias, então havia sempre essa briga entre os judeus que não aceitaram Jesus como Messias e perseguiam a igreja de Jesus, e havia até problemas entre os judeus que aceitaram, sim, Jesus como Messias, mas que ainda queriam continuar praticando as ordenanças do Velho Testamento, da Velha Aliança, que foram todas eliminadas com a chegada de Jesus. Como Jesus mesmo ensinou, a lei valeu até João Batista. Dali para frente, vale a graça. Vale a graça, que significa o quê? Esse presente que nós não merecemos, que Jesus nos deu a si mesmo, né? De morrer naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado. Mas isso a gente vai ver no capítulo 15, essa discordância aí que houve entre os apóstolos e alguns discípulos, e isso nós vamos ver. Mas não é agora não, é depois do nosso intervalinho, tá bom? Vai adorando a Deus aí, vai cantando esses louvores, porque no segundo bloco a gente vai voltar justamente para essa parte do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então vai ficando aí na graça e na paz por enquanto. Já já a gente volta, tá? Até daqui a pouquinho. Não sai daí não, até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta aí para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E olha, nós deixamos aí esse suspense, não é, no primeiro bloco, falando justamente qual era o contexto aqui, né? Nós estamos indo agora para o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos e terminamos o capítulo 14 no bloco anterior do programa, onde a gente viu que foi uma festa quando Paulo e Barnabé voltaram da primeira viagem missionária e contaram aos irmãos, né, que permaneceram na cidade de Antioquia,
que era a base onde eles ficavam. Então, lembra que eles estavam ali, Paulo e Barnabé, naquela cidade, junto com outros mestres. O Espírito Santo enviou eles numa missão, numa viagem missionária. Eles passaram por várias cidades pregando a palavra de Deus e depois voltaram para Antioquia, onde ficaram um bom tempo lá, compartilhando com os irmãos essas maravilhas que tinham ocorrido durante a viagem missionária. E aí, o que vai acontecer? Como eu falei no final do bloco anterior, o que acontece é que havia um problema. Todo o problema dos judeus com os cristãos é que os judeus não aceitavam Jesus como sendo o Messias, o Salvador que as escrituras judaicas prometiam, né? Mesmo, quer dizer, não estavam vendo, como ainda hoje não estão, né? Então os judeus ainda hoje não aceitam, ainda estão esperando a chegada do Messias e não veem as mais de 100 profecias do Velho Testamento que Jesus cumpriu, né? Com tamanha exatidão. Então, mostrando aí de forma sem dúvida nenhuma que Jesus é o Messias. E aí existiam os judeus que combatiam realmente a Igreja de Cristo, mas existiam alguns judeus que se converteram, que aceitaram Jesus como Messias, e aceitaram mesmo, disseram, não, Jesus é o Messias, pessoal. Está aqui, as escrituras do Antigo Testamento fala do Messias, e tudo que fala foi o que aconteceu com Jesus. Então Jesus é o Messias, nós aceitamos. Mas alguns desses irmãos que eram judeus e aceitaram Jesus como Messias, eles pensavam que ainda era necessário seguir as ordenanças que a lei de Moisés obrigava o judeu a seguir. Então criou-se aí uma discussão entre esses irmãos judeus que pensavam que era necessário continuar seguindo as ordenanças, por exemplo, fazer a circuncisão, né? E outros irmãos judeus que eram os apóstolos, Pedro, próprio Paulo, João, os apóstolos, Tiago, todos eles eram judeus, né? Só que eles já tinham entendido o que Jesus falou, que as ordenanças tinham sido abolidas porque agora a aliança, a nova e eterna aliança, tinha sido feita no sangue de Jesus naquela cruz. Então vai haver aqui essa discussão e a gente vai ver que isso vai motivar o primeiro encontro de apóstolos daquela época para decidir sobre essa discussão, para orar ao Espírito Santo, que é o nosso professor, é quem dirige a igreja, para que o Espírito Santo pudesse orientar, para que eles pudessem dizer aos irmãos, olha irmãos, tem que fazer assim. O Espírito Santo está mandando fazer desse jeito. Então a gente vai ver aqui que vai acontecer essa primeira reunião. Veja que bacana. Então, se você não abriu ainda, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia, quer dizer, que vieram da região de Jerusalém, da Judéia, o sul de Israel, né? Ensinavam aos irmãos. Olha como eles ensinavam. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então esse era o ensino que esses irmãos da Judéia ministravam para irmãos que já tinham aceitado Jesus, mas estavam dizendo, olha, vocês têm que se circuncidar, porque vocês são judeus, têm que se circuncidar para serem salvos. E vocês que não são judeus têm que se circuncidar também para ser salvos. E circuncisão foi estabelecida lá no Velho Testamento. Deus fez a primeira aliança da circuncisão com Abraão. Nós vamos aprender sobre isso quando a gente voltar para ler o Novo Testamento. O que é a circuncisão? É pegar aquela pele do prepúcio, né, que envolve o finalzinho do órgão sexual masculino, cortar ali um pedaço, trazê-la para trás, essa pele, e esse pedaço que corta é como se fosse a aliança, era a aliança de Deus com o povo de Israel, era na carne, né? Então, esses irmãos que vinham de Jerusalém, da Judéia, ensinavam isso. E aí, o que aconteceu? No verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles
subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, vamos entender o que aconteceu. Paulo e Barnabé moravam na cidade de Antioquia, enquanto os outros apóstolos, Pedro, João, Tiago, Tomé, Mateus, eles moravam em Jerusalém. E aí alguns irmãos vindos lá da Judéia, região próxima a Jerusalém, onde fica Jerusalém, vieram ensinar em Antioquia que para ser salvo a pessoa tinha que fazer aquela circuncisão mesmo, aquela aliança da carne antiga, do Antigo Testamento. E aí Paulo e Barnabé falando para ele, não, queridos, não precisa mais isso, porque a aliança, nova e eterna aliança, foi feita a partir do momento que Jesus derramou o sangue dele naquela cruz e morreu no nosso lugar, e ressuscitou, e subiu aos céus. Então essa é a aliança. E aí teve a discussão, não é, vai, não vai. Então o que aconteceu? Decidiram eles, então vamos fazer o seguinte, vamos a Jerusalém, né? Conversar com os apóstolos, os primeiros ali, Pedro, João, Tiago, Mateus, Tomé, para que a gente resolva essa questão, porque não pode ficar um pedaço da igreja achando que precisa se circuncidar e outro pedaço achando que não. Então você veja, ouvinte, que para seguir a palavra de Deus, quase sempre a gente tem que enfrentar essa questão, né? Muitas vezes há discordâncias de ensino bíblico e a pessoa tem que procurar resolver essa discordância. Nesse caso aqui era uma discordância séria, porque os irmãos da região da Judéia, mesmo tendo aceitado a aliança de Jesus na cruz com a gente, ainda assim diziam, se vocês não forem circuncidados, não vão ser salvos. Aí Paulo e Barnabé disse, não precisa mais. E aí? É uma dúvida séria, não é? Era uma dúvida a respeito da salvação. Então todo mundo estava interessado em saber a resposta. Aí o que aconteceu no verso 3? Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, resolveram enviar uma comitiva, e foi Paulo, foi Barnabé, foi o pessoal que achava que era para se circuncidar também foi, em direção a Jerusalém, e pelo caminho passaram nas províncias da Fenícia, em Samaria, e iam falando com as pessoas que estavam lá, que já eram cristãos, né, que já seguiam a Jesus Cristo, contando, olha, o que aconteceu, a gente foi nas cidades, e os gentios se converteram, né? O gentio era aquele que não era judeu de nascença. E todo mundo recebia com alegria essa notícia. Oh, que bom, glória a Deus, né? O nosso Deus, que antes fez a aliança no Velho Testamento apenas com Israel, agora está fazendo com quem crê, né? Que maravilha. Tudo que Jesus ensinou, né? E aí veja no verso 4, capítulo 15, verso 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, também tiveram esse momento de recepção, não é? Eles foram recebidos ali por Pedro, por João, por Tiago, por Tomé, por Mateus, e Paulo e Barnabé contaram, oh, foi uma bênção que a gente passou por tal cidade, e lá os gentios creram, e foi uma maravilha, o Espírito Santo foi derramado, e milagres feitos, pessoas salvas, convertidas, tal. Aí, isso causou uma alegria na igreja, mas sempre tem a turma dos invejosos, né? A turma complicada. Aí o que aconteceu aqui no verso 5? Insurgiram-se, entretanto, insurgir quer dizer se levantar contra, né? Então, posso ler assim, se levantaram contra, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Eita, pastor, o que é seita? Seita, queridos, é uma palavra que vem do original grego airesis, que quer dizer você ter um grupo que se separa do grupo maior. É um grupo
exclusivo onde as pessoas querem fazer valer os seus princípios e não os princípios da palavra de Deus. Então isso é uma seita. Então eles surgiram, né, se levantaram contra os discípulos, principalmente contra Paulo e Barnabé, o pessoal da seita dos fariseus. Esses fariseus você já conhece faz tempo, né? Já vem, você que tem nos acompanhado aqui, vê como eles estão sempre ali aperreando, né? Estão sempre ali provocando confusão, né? Brigando, discordando e tal. Não era diferente com o próprio Jesus. Então esse pessoal da seita dos fariseus, veja que eles tinham crido. Porque diz aqui, ó, levantaram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, quer dizer, eles tinham crido em Jesus, criam em Jesus como Filho de Deus, Salvador e tal, dizendo, olha o que eles diziam, é necessário circuncidá-los, os gentios, né, quem não era judeu, e determinar-lhes que observem no sentido de obedecerem, que obedeçam à lei de Moisés. Pronto, isso é o que achava o pessoal que era judeu, que praticava a lei de Moisés e que estava ali, se converteram a Jesus, aceitaram Jesus como Senhor Salvador, mas queriam obrigar a todos que não fossem judeus a seguir completamente a lei de Moisés. Aí, o que aconteceu? Os apóstolos, os presbíteros tiveram então que se reunir para decidir sobre isso. Isso está dito aqui no verso 6, diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Então, vamos imaginar aqui a cena. Estava aquele debate, aquela falação, né, para lá e para cá, não sei lá, eu sou contra, eu sou a favor. Aí Pedro se levantou, pediu a palavra. Disse: olha, queridos irmãos, em outras palavras, vocês sabem como há um tempo atrás Deus me mandou ir lá na casa de Cornélio, né, que era um gentio, um romano, pagão, mas era um romano que ele orava ao Deus de Israel, ele queria conhecer, né? E aí Pedro narrando, olha, eu fui lá, eles ouviram a palavra, creram, e você se lembra, não sei se você se lembra, eles foram até batizados no Espírito Santo. Veja só, que coisa espetacular, né? Foram batizados no Espírito Santo naquele momento lá. E creram, né? Então Pedro está contando essa experiência, né? E aí Pedro segue aqui no versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Então o que Pedro está dizendo aqui? Olha, esses gentios que não deu tempo de circuncidar eles, não deu tempo. Você se lembra que Pedro chegou na casa de Cornélio, a gente já leu em capítulos passados aqui do livro de Atos, que Pedro chega na casa de Cornélio e ele vai pregando já a palavra e ele nem termina de pregar, o Espírito Santo já é derramado nos gentios. Lá em Cornélio, nos seus familiares, nos seus amigos, todo mundo que era pagão, mas eles foram ouvir a palavra de Pedro com o coração aberto. Então não deu tempo nem deles dizerem assim: eu aceito Jesus como meu Senhor, único Senhor e único Salvador. Nem deu tempo deles serem batizados nas águas, de fazer cursinho de batismo, nada disso. Foi ali um momento sobrenatural, que eles estavam realmente de coração aberto e ali o Espírito Santo derramou. E Pedro diz, vai dizer isso, e no verso 9, Pedro continua: não estabeleceu distinção alguma entre nós, os judeus, né, e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, Pedro está dizendo, em outras palavras, olha, Deus não ia derramar o Espírito Santo nesses homens que eram pagãos, mesmo sem eles fazerem circuncisão. Se fosse para fazer circuncisão e seguir a lei de Moisés, então o Espírito Santo não seria derramado nesses pagãos, porque
porque não deu tempo de Pedro ensinar para eles a lei de Moisés, nem de fazer circuncisão neles. Na verdade, Pedro estava explicando sobre Jesus e nem terminou de explicar, já veio logo o Espírito Santo, né? Então Pedro está explicando e realmente colocando fatos importantes, né, sobre esse assunto. Aí no versículo 10, Pedrão continua dizendo: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, sobre o pescoço dos discípulos, um jugo, uma direção que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Olha, vamos entender isso aqui. Pedro está dizendo assim: ó, queridos, a lei que Deus deu a Moisés, em outras palavras, Pedro está dizendo, Deus deu a lei para Moisés, e a gente vai aprender muito isso, viu, ouvintes, ao longo aqui do resto do Novo Testamento, para justamente mostrar para o ser humano que não havia um ser humano capaz de cumprir essa lei. Não havia, não há. A Bíblia nos ensina que não há, o apóstolo Paulo diz, não há um justo sequer na face da terra, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O único ser humano que cumpriu toda a lei sem errar e sem pecar foi Jesus Cristo, que é Deus, que se esvaziou da sua condição de Deus e se fez carne, se fez um ser humano. O único que cumpriu. Nenhum outro ser humano cumpriu. Aí você pergunta, pastor Gilberto, por que Deus deu a lei se ninguém consegue cumprir? É justamente o que explica Paulo. A lei foi dada, era Deus mostrando, esfregando na nossa cara, na minha e na sua, dizendo assim, tá vendo como vocês não têm condição de, com a sua própria força, com suas próprias obras, conseguir se salvar do meu julgamento. Vocês não têm condição, olha aqui a minha lei. A lei, ela existe para jogar isso na nossa cara, para mostrar. É Deus dizendo, ó, meu padrão de qualidade é aqui, lá em cima. O seu padrão está aqui embaixo. O seu padrão de santidade está muito longe do padrão de Deus. Então, diante dessa constatação, diante dessa descoberta, o ser humano ficou assim, e agora? O que vamos fazer? Se a gente não consegue cumprir a lei, é o que Pedro está dizendo. Nem vocês conseguem cumprir a lei, Pedro está dizendo aqui, nem a gente, que é os apóstolos. Então, qual é a solução? A solução Pedro dá no versículo 11. Pedro diz assim, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, está se referindo aos gentios, que não eram judeus, o foram. Então, o que Pedro não está falando? Está dizendo, olha, queridos, nós que somos judeus, que fizemos a circuncisão, que observávamos o sábado e tudo mais, nós não conseguimos cumprir toda a lei. Então nós também não estávamos salvos pela lei. Nem a gente que é judeu, Pedro não está dizendo aqui, nem o pessoal que não é judeu. Esse aqui não está mesmo, que nem a lei conhecia. Mas nós fomos salvos, Pedro está dizendo no versículo 11, pela graça do Senhor Jesus. Pela graça. O que é graça, pastor? Graça é um presente que você recebe sem merecer. Foi o que Jesus fez. Ele foi pagar o preço do meu e do seu pecado naquela cruz, mas a gente não merecia que ele fizesse isso, porque a gente não merecia, a gente não estava nem aí para Jesus. A gente não fez nada de bom para merecer esse gesto de Deus. Deus fez esse gesto, Jesus fez esse gesto porque nos ama, não é porque a gente merece. E Jesus abriu essa salvação para todo aquele que crê e confessa que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. E vive de acordo com o que confessa. Não adianta só dizer, né? Como se fosse palavra mágica, né? Pirrim, pim, pim. Não. Então, abracadabra, nada disso. É você confessar e viver uma vida onde Jesus é realmente seu Senhor e é realmente seu Salvador. Único Senhor e único Salvador. Então é isso que Pedrão está dizendo. Ó, queridos, nós não fomos salvos, nem a gente que é judeu, nem o povo que não é judeu, não fomos salvos, nem vamos ser salvos por causa da lei, não. Fazer circuncisão, observar o sábado e fazer os rituais de sacrifício. Não. Nós somos salvos pelo presente que foi Jesus naquela cruz. Então Jesus acaba a lei. Jesus cumpre toda a lei e a partir daí é a nova aliança feita com Jesus. Lembra que Jesus resumiu os 2 mandamentos? Ó, resumo toda a lei em 2 mandamentos. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas, não é? Com todo o seu
coração, todas as suas forças. Segundo mandamento, ame ao próximo como a você mesmo. Então tá aí, toda a lei resumida nessas duas coisinhas. E aí o que aconteceu? Depois dessa palavra de Pedrão, o que aconteceu com o grupo? Estava aquela discussão, aí diz assim no verso 12: e toda a multidão silenciou. O pessoal já se acalmou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, ao invés de Paulo e Barnabé falarem, que contavam quantos sinais e prodígios, quantos milagres Deus fizera por meio deles entre os gentios. Quer dizer, Deus abençoando quem não era de Israel. Depois que eles terminou de falar Paulo e Barnabé, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Verso 14. Expôs Simão aqui é Pedro, né? Expôs Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, né? Então foi o que aconteceu. É o que aconteceu aqui. Nós no Brasil somos gentios aqui. Nós não somos descendentes de Israel. Não somos descendentes de Abraão. Mas Deus nos visitou aqui na cidade do Recife, querendo separar um povo para Ele. Um povo que você olhe para esse povo e diga: esse é o povo de Deus. Eles agem obedecendo a palavra de Deus. Eles ministram como Jesus ministrava, eles fazem as obras que Jesus fazia e fazem maiores ainda, porque Jesus foi para junto do Pai, como a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus falou. Então Tiago está dizendo isso para o povo. Pessoal, Pedro já nos mostrou que o Espírito Santo visitou os gentios, quem não é judeu. E aí no verso 15, Tiago continua: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí Tiago vai citar uma palavra do Velho Testamento. Vai citar essa palavra que está no livro do profeta Amós, se você quiser anotar. Livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Então Tiago vai citar agora Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Diz assim: cumpridas, isso aqui está em Atos 15, 16, né? Tiago vai citar: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Olha que bacana. Levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. E aí continua a citação de Amós. Vou restaurar. Quer dizer, Deus está dizendo o que aqui? Deus inspirou o profeta Amós no Velho Testamento a dizer: olha, vai acontecer algumas coisas, que era aqui a vinda de Jesus, e eu vou voltar e vou reedificar a casa, o tabernáculo, a casa caída de Davi, o povo de Israel que estava caído. E eu vou levantar esse povo das ruínas para restaurar esse povo. No verso 17: para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Ok? Então, observe que Tiago está citando, lembrando para os irmãos que eram judeus, que no profeta Amós, livro escrito mais de 500 anos antes de Jesus vir na terra, Deus falou através do profeta Amós, dizendo que ia chegar um tempo onde até os gentios que invocassem o nome do Deus de Israel seriam também recebidos por Deus de Israel, pelo Deus de Israel. A salvação chegaria também aos gentios. Então, o nosso querido Tiago está aqui relembrando, né, os irmãos dessa citação. E aí Tiago continua a falar no 19: pelo que julgo eu
não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que... Aí Tiago está dizendo aqui, olha, não vamos perturbar, pedir para os gentios observar a lei dos judeus, a circuncisão, o sábado, tudo isso que chegou em João Batista, cumpriu-se, aboliu-se, como Jesus falou. A lei valeu até João Batista, daqui para frente é a nova aliança. Aí Tiago diz, mas escrever-lhes, aí Tiago vai dizer, vai sugerir as únicas coisas que os gentios, nós, isso é para nós, eu, você aí, que não somos de Israel, que nós deveríamos observar, deveríamos obedecer. Era o seguinte, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, quer dizer, se abstenham é o quê? Que fique longe das contaminações dos ídolos. O que é isso? De adorar imagens, ídolos, seja imagem, seja pessoas vivas, né? Adoram um ator, adoram um cantor, adoram um pastor, né? E também não ficar longe de ídolos, né? Da idolatria. Veja a importância disso, né? Segunda coisa, bem como das relações sexuais ilícitas, quer dizer, Tiago aqui recomendando que os gentios não tivessem relações sexuais ilícitas. Eita, pastor, o que é isso? Por exemplo, o sexo antes do casamento é considerado por Deus a fornicação. A pessoa sem ter aliança formal com aquela moça, a moça com aquele rapaz, fica tendo uma vida de marido e mulher. Então é considerado uma relação sexual ilícita. Eita, e depois do casamento? Pode. Mas depois do casamento também existem relações sexuais ilícitas. Como, por exemplo, fazer sexo sem ser pelo local que Deus criou para isso, por outros locais. Isso provoca dor na pessoa, provoca rompimento de vasos sanguíneos, provoca contaminação, porque aqueles outros lugares que a pessoa quer usar para fazer sexo não são criados por Deus para isso. Então provoca, machuca e deixa a pessoa doente. Então, Tiago diz, ó, se afastem dos ídolos, se afastem das relações sexuais ilícitas. Também diz, da carne de animais sufocados e do sangue. Do sangue aqui, Tiago está falando, é o sangue de comer, né? Para a pessoa não comer sangue, né? Por exemplo, a galinha cabidela, né? Que você tira mesmo o sangue e deixa ele coalhar, e daí ele vira uma comida, né? No sarapatel, na galinha a cabidela. Então, os apóstolos dizendo aqui, ó, não vamos comer sangue, porque o sangue, Deus já tinha falado no Velho Testamento, né? Que o sangue é a vida da carne, né? Então, sangue nós não podemos comer também, né? Ah, pastor, mas eu não vou viver, mas o que eu vou fazer se eu não posso mais comer sangue? Eu não sei viver sem comer sangue. Ah, eu não quero comer sangue. Eu não quero, eu vou deixar Jesus porque eu adoro uma galinha cabidela. Meu Deus, se você é capaz de trocar a salvação que Jesus fez para você, porque você não quer parar de comer galinha cabidela ou sarapatel, está muito fraca a sua fé. É uma coisa muito boba para abrir mão, não é? Em troca da salvação, não é? Então isso é muito importante, muito importante. E também o Tiago fala para a gente ficar longe da carne de animais sufocados, né? O carne de animal sufocado é aquele animal que é abatido, em vez de ser degolado, ele é sufocado, né? Ele morre por falta de respiração. Então Deus diz para a gente não fazer isso. E o sangue? Por que, pastor, não pode o sangue? Veja que o sangue é a vida da carne, diz a Bíblia. Do mesmo jeito que a vida é a morte, porque o sangue é que leva tanto as coisas boas, os nutrientes, como também o sangue carrega as doenças, né? Distribui pelo corpo se aquele animal estiver doente. Carrega vírus, carrega bactérias, né? Então, por isso que Deus falou aí para a pessoa não comer o sangue, né? Deus sabe bem o que está fazendo, né? Deus sabe muito bem o que faz. A gente aqui não sabe o que diz. E aí, o apóstolo
Tiago continua dizendo, no verso 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então está ali, Tiago dizendo, em outras palavras, o Moisés, ou seja, a lei, né, os livros da lei, são pregados todos os sábados nas sinagogas, né? Toda semana é lido. Então, o que Tiago quer dizer com isso aqui, né? Tiago, ele quer dizer o seguinte, quer dizer exatamente, Tiago ressaltando aqui que desde o Velho Testamento, que essas coisas, as relações sexuais ilícitas, não comer o sangue, não seguir a ídolos, não é nem comer as coisas sacrificadas aos ídolos, né? Nem ter a imoralidade sexual, nem praticar a imoralidade sexual, né? Nem comer carne de animais estrangulados, sufocados, sem que o sangue seja retirado. Tudo isso, esse versículo 21, é como se Tiago dissesse assim, porque se tem pregado contra estas coisas nas sinagogas judaicas, em todas as cidades no sábado, desde os tempos antigos. Então é como se Tiago estivesse dizendo, isso aí que se ensina nas sinagogas, vamos continuar obedecendo, mas não a circuncisão, né? Nem a guarda do sábado, como a gente vai ver lá em Colossenses, que também foi abolido como ordenança. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Não é à toa que Jesus fazia questão de no sábado ficar com os apóstolos colhiam espigas, Jesus curava no sábado, de propósito, para que mostrar aos fariseus, né, que aquilo tinha sido acabado e que Jesus é o Senhor do sábado, como o próprio Jesus ensina e fala com sua própria voz. Então é isso que o Tiago está dizendo aqui, olha, vamos seguir nessa mesma, digamos assim, essa mesma direção, não é? Que tínhamos até agora na lei, vamos preservar apenas isso, essas 4 coisas. E aí veja que bacana o que acontece depois. Ó. Depois que houve essa decisão, né, dessa primeira reunião de apóstolos, esse é chamado o primeiro concílio, né, o concílio de Jerusalém, que aconteceu ainda com os apóstolos vivos, né, os primeiros apóstolos que tiveram diretamente com Jesus Cristo. Vem aqui o versículo 22, Atos 15, 22. Diz assim, ó, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, para comunicar essa grande maravilha. E aí disseram o seguinte, quem foi? Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles o seguinte, os irmãos, olha a carta, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Esse é o início da carta. A carta comunicando a decisão, né, dos apóstolos. Verso 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que carta bonita. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Vão como testemunho, né? Verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que bonito. Veja, foi uma decisão dos apóstolos, mas dirigida pelo Espírito Santo, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, o que era o essencial? Que vos abstenhais, que evitem das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, de comer sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem
se vos guardardes. Saúde. Aí termina a carta. Saudação, saúde. Então aqui, pessoal, era essa carta, dizendo essas coisas que as pessoas tinham que evitar. Aqui do sangue está falando de comer sangue e não de tomar transfusão de sangue, tá? Um esclarecimento importante. E aí o que aconteceu no verso 30? A leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, que é a carta. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Veja, o pessoal estava perturbado, com medo de perder a salvação porque não tinha feito a circuncisão, não é? E aqui no 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Que bonito, né? Além de ler a carta, ainda ficaram ali por um tempo. Só que diz assim, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas não quis voltar para Jerusalém, ficou lá em Antioquia. E aqui segue dizendo, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Pronto, então isso encerra aquela discussão, né, que ficou lá entre os apóstolos, entre os irmãos que eram judeus e tinham aceitado Jesus, tinham se convertido, querendo impor a lei de Moisés aos irmãos que eram gentios, que não eram judeus. Então está aí tudo resolvido, tudo comunicado, né? E glória a Deus que foi resolvida essa primeira dúvida e que o Espírito Santo aqui já entrou realmente forte para decidir, para iluminar e para dar um caminho aos irmãos daquela época, né? Glória a Deus. O que seria de nós sem o Espírito Santo guiando a igreja, né? Então eu quero orar pela sua vida nesse propósito. Vamos orar juntos? Então vamos lá, é tempo de oração. Nos teus braços eu quero descansar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar, vamos falar com Deus. Razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em Ti. Amém. Vamos orar então. Se você puder fechar os seus olhinhos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia, mais um programa, onde a gente aprendeu mais da Tua Palavra, Senhor. Hoje a gente aprendeu que muitas vezes existem discordâncias no meio da igreja, Pai, sobre qual é o ensinamento correto, para onde vai para um lado, vai para o outro, deve fazer circuncisão, não deve. Então, eu te louvo, Espírito Santo, porque naquele dia, há 1980 e tantos anos atrás, 1900 e tantos anos atrás, o Senhor veio em socorro da igreja e orientou os apóstolos que ainda estavam vivos aqui na terra, qual era o caminho certo a seguir. E isso trouxe paz aos irmãos, porque essa dúvida do que era certo causou incômodo, inquietação. Do mesmo jeito, Pai, hoje existem muitas pessoas que estão por aí afora servindo a Deus, mas cheios de dúvidas sobre o que é certo fazer para te agradar, para te servir. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, dê direção para essas pessoas. Dê direção para que elas não permaneçam com essa dúvida. Que elas procurem, Pai, o seu pastor, apresentem a dúvida, não tenham vergonha de perguntar. E o pastor vai responder, dirigido pelo Espírito Santo. Se ele não souber na hora, ele vai fazer como os discípulos fizeram aqui. E disseram, não, peraí, vamos dar um tempo para o Espírito Santo falar, para a gente refletir, para trazer a resposta. Mas o que não pode, Pai, é que a dúvida continue. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro na vida dessas pessoas que estão me ouvindo, que não haja mais dúvida na sua vida em relação à Bíblia, a Palavra de Deus. Que você procure o Espírito Santo, ore em nome de Jesus, procure
os pastores, procure as pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo para ensinar. Procure o nosso ministério, procure uma igreja evangélica, mas não permita que a dúvida permaneça, porque a dúvida traz agonia, incerteza. E a certeza, a fé, segundo nos ensina a palavra, é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, onde entra a dúvida, a fé vai embora. Quando a fé volta, a dúvida vai embora. Então, não permita, Pai, que essas pessoas continuem em dúvida. Que o Senhor possa esclarecer, possa nos dirigir, esclarecer tudinho em nome de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém, ouvinte. Nada de dúvida, viu? Se quiser tirar dúvida conosco, todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, nos reunimos ali na Requinte Recepções aqui no Arruda. Daqui a pouquinho vem a vinheta para você ver onde é. E também vem a vinheta ensinando para você como ouvir de novo os programas anteriores na internet, tá certo? Então, se não puder vir no Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, às quintas, 8 horas da noite, vá procurar o seu pastor, mas não fique com a dúvida, tá bom? Ore a Deus e busque a resposta aí para o que você tem dúvida, tá bom? Então, fiquem todos na paz, na graça de Jesus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.